Continuação da leitura da Carta Rerum Novarum do Papa Leão XIII, última parte. As associações operárias católicas. Certamente, em nenhuma outra época se viu tão grande multiplicidade de associações de todo o gênero, principalmente de associações operárias. Não é, porém, aqui o lugar para investigar qual a origem de muitas delas, qual o seu fim e quais os meios com que tendem para este fim. Mas é uma opinião confirmada por numerosos indícios que elas são ordinariamente governadas por chefes ocultos e que obedecem a uma palavra de ordem igualmente hostil ao nome cristão e à segurança das nações, que, depois de terem assambarcado todas as empresas, se há operários que recusam entrar em seu seio, elas fazem-lhe expiar a sua recusa pela miséria. Neste estado de coisas, os operários cristãos não têm remédio senão escolher entre dois partidos. Ou darem os seus nomes às sociedades de que a religião tem tudo a temer, ou organizarem-se eles próprios e unirem as suas forças para poderem sacudir denodadamente um jugo tão injusto e tão intolerável. Haverá homens verdadeiramente empenhados em arrancar o supremo bem da humanidade a um perigo iminente, que possam ter a menor dúvida de que é necessário optar por esse último partido? É altamente louvável o zelo de grande número dos nossos, que, conhecendo perfeitamente as necessidades da hora presente, sondam cuidadosamente o terreno, para aí descobrirem a vereda honesta que conduz à reabilitação da classe operária, constituindo-se protetores das pessoas dedicadas ao trabalho, esforçam-se por aumentar a sua prosperidade, tanto doméstica como individual, e regular com equidade as relações recíprocas dos patrões e dos operários, por manter e enraizar nuns e noutros a lembrança dos seus deveres e a observância dos preceitos, que, conduzindo o homem à moderação e coordenando todos os excessos, mantém nas nações, e entre elementos tão diversos, de pessoas e de coisas, a concórdia e a harmonia mais perfeita. Sob a inspiração dos mesmos pensamentos, homens de grande mérito se reúnem em congresso, para comunicar mutuamente as ideias, unirem as suas forças, ordenarem programas de ação. Outros ocupam-se em fundar corporações adequadas às diversas profissões e em fazer entrar nelas os artistas. Coadjuvam-nos com os seus conselhos e a sua fortuna, e providenciam para que lhes não falte nunca um trabalho honrado e proveitoso. Os bispos, por seu lado, animam estes esforços e colocam-nos sob a sua proteção. Por sua autoridade e sob os seus auspícios, membros do clero, tanto secular como regular, se dedicam em grande número aos interesses espirituais das corporações. Finalmente, não faltam católicos que, possuidores de abundantes riquezas, convertidos de algum modo em companheiros voluntários dos trabalhadores, não olham as despesas para fundar e propagar sociedades, onde estas possam encontrar a par com certeza a abastança para o presente, a promessa do honroso descanso para o futuro. Tanto zelo, tantos e tão engenhosos esforços têm já feito entre os povos um bem muito considerável e demasiado conhecido para que seja necessário falar deles mais nitidamente. É, a nossos olhos, feliz prognóstico para o futuro. E esperamos dessas corporações os mais benéficos frutos, conquanto que continuem a desenvolver-se e que a prudência presida a sua organização. Proteja o Estado essas sociedades fundadas segundo o direito, mas não se intrometa no seu governo interior e não toque nas molas íntimas que lhes dão vida, pois o movimento vital procede essencialmente de um princípio interno e extingue-se facilmente sob a ação de uma causa externa. Bem, não podemos dizer que há 2 séculos atrás o Papa não havia previsto a situação atual, né? É, enfim, o próprio Estado não somente se intrometeu, como se tornou praticamente financiador de tais instituições. É possível, com certeza, ver algumas instituições privadas com uma finalidade
cristã e católica em ajudar a prover assistência aos operários, mas de uma forma geral as instituições públicas não podemos dizer o mesmo. O Papa também evita ficar dando nomes, porque todas as vezes que cita um nome, é necessário fazer uma carta inteira apenas sobre aquele grupo de pessoas que tem esse tipo de visão perversa com relação a se aproveitar das sociedades e dos trabalhadores e de todas as pessoas, né? Continuemos. Disciplina e finalidade destas associações. Precisam, evidentemente, essas corporações, para que nelas haja unidade de ação e acordo de vontades, de uma sábia e prudente disciplina. Se, pois, como é certo, os cidadãos são livres de se associarem, devem sê-lo igualmente de se dotarem com os estatutos e regulamentos que lhes pareçam mais apropriados ao fim que visam. Quais devem ser estes estatutos e regulamentos? Não cremos que se possam dar regras certas e precisas para lhes determinar os pormenores. Tudo depende do gênio de cada nação, das tentativas feitas e da experiência adquirida, do gênero do trabalho, da expansão do comércio e de outras circunstâncias de coisas e de tempos que se devem pensar com ponderação. Tudo quanto se pode dizer, em geral, é que se deve tomar como regra universal e constante o organizar e governar por tal forma as corporações que proporcionem a cada um dos seus membros os meios aptos para lhes fazerem atingir, pelo caminho mais cômodo e mais curto, o fim que eles se propõem, e que consiste no maior aumento possível dos bens do corpo, do espírito e da fortuna. Mas é evidente que se deve visar, antes de tudo, o objetivo principal, que é o aperfeiçoamento moral e religioso. E principalmente este fim que deve regular toda a economia dessas sociedades. De outro modo, elas degenerariam bem depressa e cairiam, por pouco que fosse, na linha das sociedades em que não tem lugar a religião. Ora, de que serviria ao artista ter encontrado no seio da corporação a abundância material, se a falta de alimentos espirituais pusesse em perigo a salvação da sua alma? Que vale ao homem possuir o universo inteiro se vier a perder a sua alma? Uma pausa aqui no meio do parágrafo, só para chamar a atenção que nós continuamos ouvindo artista, artista, e hoje na nossa cabeça, artista parece muito pessoas famosas, né? O artista é o artesão, é a pessoa que com o seu trabalho transforma a matéria-prima. Eis o caráter com que nosso Senhor Jesus Cristo quis que se distinguisse o cristão do pagão. Os pagãos procuram todas essas coisas. Procurai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, tomando a Deus por ponto de partida, desse amplo lugar à instituição religiosa, a fim de que todos conheçam os seus deveres para com ele. O que é necessário crer, o que é necessário esperar, o que é necessário fazer para obter a salvação eterna. Tudo isso lhes deve ser cuidadosamente recomendado. Premunam-se com particular solicitude contra as opiniões errôneas e contra todas as vaidades do vício. Guie-se o operário ao culto de Deus, incite-se nele o espírito de piedade. Faça-se principalmente fiel à observância dos domingos e dias festivos. Aprenda ele a amar e a respeitar a Igreja, mãe comum de todos os cristãos, a aquecer aos seus preceitos, a frequentar os seus sacramentos, que são fontes divinas onde a alma se purifica das suas manchas e bebe a santidade. Constituída assim a religião em fundamento de todas as leis sociais, não é difícil determinar as relações mútuas e estabelecer entre os membros para obter a paz e a prosperidade da sociedade. As diversas funções devem ser substituídas da maneira mais proveitosa aos interesses comuns, e de tal modo que a desigualdade não prejudique a concórdia. Importa grandemente que os encargos sejam distribuídos com inteligência e claramente definidos, a fim de que ninguém sofra injustiça, que a massa comum seja administrada com integridade e que se determine previamente, pelo grau de indigência de cada um dos membros,
a quantidade de auxílio que se deve ser concedido, que os direitos e os deveres dos patrões sejam perfeitamente conciliados com os direitos e deveres dos operários, a fim de atender às reclamações eventuais que se levantem numa ou noutra classe a respeito dos direitos lesados. Seria muito para desejar que os próprios estatutos encarregassem homens prudentes e íntegros, tirados do seu seio, para regularem o litígio na qualidade de árbitros. Isso seria uma maluquice. Imagina no Brasil você dizer que o poder judiciário não pode ser árbitro dessas questões, que tem que ser alguém do próprio povo, né? Que loucura. Convite para os operários católicos se associarem. É necessário ainda prover de modo especial a que em nenhum tempo falte trabalho ao operário, e que haja um fundo de reserva destinado a fazer face não somente aos acidentes súbitos e fortuitos inesperáveis do trabalho industrial, mas ainda à doença, à velhice e aos reveses da fortuna. Essas leis, contando que sejam aceites de boa vontade, bastam para assegurar aos fracos a subsistência e um certo bem-estar, mas as corporações católicas são chamadas ainda a prestar os seus bons serviços à prosperidade geral. Pelo passado, podemos sem temeridade julgar o futuro. Uma época cede o lugar a outra, mas o curso das coisas apresenta maravilhosas semelhanças, preparadas por esta providência que tudo dirige e faz convergir para o fim que Deus se propôs ao criar a humanidade. Sabemos que nas primeiras idades da Igreja lhe imputavam como crime a indigência dos seus membros, condenados a viver de esmola ou do trabalho, mas, despidos como estavam de riqueza e de poder, souberam conciliar o favor dos ricos e a proteção dos poderosos. Viam-nos diligentes, laboriosos, modelos de justiça e principalmente de caridade. Com o espetáculo de uma vida tão perfeita e de costumes tão puros, todos os preconceitos se dissiparam, o sarcasmo caiu e as ficções de uma superstição inveterada desvaneceram-se pouco a pouco ante a verdade cristã. A sorte da classe operária tal é. A questão de que hoje se trata será resolvida pela razão ou sem ela, e não pode ser indiferente às nações, quer ou seja de um modo ou do outro. Os operários cristãos resolvê-la-ão facilmente pela razão, se unidos em sociedade e obedecendo a uma direção prudente, entrarem no caminho em que os seus antepassados encontraram o seu bem e o dos povos. Qualquer que seja nos homens a força dos preconceitos e das paixões, se uma vontade pervertida não afogou ainda inteiramente o sentido do que é justo e honesto, será indispensável que, cedo ou tarde, a benevolência pública se volte para estes operários, que se tenham visto ativos e modestos, pondo a equidade acima da ganância e preferindo a tudo a religião do dever. Daqui resultará esta outra vantagem, que é a esperança de salvação e grandes facilidades para a atingir serão oferecidas a esses operários que vivem do desprezo da fé cristã ou nos hábitos que ela reprova. Compreendem geralmente esses operários que têm sido joguete de esperanças enganosas e de aparências mentirosas, pois sentem pelo tratamento desumano que recebem dos seus patrões que quase não são avaliados senão pelo peso do ouro produzido pelo seu trabalho. Quanto às sociedades que os aliciaram, eles bem veem que, em lugar da caridade e do amor, não encontram nelas senão discórdias intestinas, companheiras inseparáveis da pobreza insolente e incrédula. A alma embotada, o corpo extenuado, quanto não desejariam sacudir um jugo tão humilhante, mas, ou por causa do respeito humano, ou pelo receio da indigência, não ousam fazê-lo. Para todos esses operários, podem as sociedades católicas ser de maravilhosa utilidade se convidarem os hesitantes a vir procurar no seu seio um remédio para todos os males,
e acolherem presurosas os arrependidos e lhes assegurarem defesa e proteção. Aqui algo que o Papa Leão XIII cita e que é muito importante, algo bíblico, algo que está na doutrina da fé e que poucas pessoas sabem sobre o respeito humano. Procure aprender sobre isso, sobre o vício do respeito humano. E você vai entender como que muitas das coisas que nós acabamos falhando está relacionado justamente ao respeito humano, que muitas vezes passam por uma falsa caridade. Solução definitiva: a caridade. Mas a verdadeira caridade, nós vamos ver, é agora. Solução definitiva: a caridade. Vede, veneráveis irmãos, por quem e por que meios esta questão tão difícil demanda ser tratada e resolvida. Tome cada um a tarefa que lhe pertence, e isso sem demora, para que não suceda que, adiantando o remédio, se torne incurável o mal, já de si tão grave. Façam os governantes uso da autoridade protetora das leis e das instituições. Lembrem-se os ricos e os patrões dos seus deveres. Tratem os operários, cuja sorte está em jogo, dos seus interesses pelas vias legítimas. E visto que só a religião, como dissemos no princípio, é capaz de arrancar o mal pela raiz, lembrem-se todos de que a primeira coisa a fazer é a restauração dos costumes cristãos, sem os quais os meios mais eficazes sugeridos pela prudência humana serão pouco aptos para produzir salutares resultados. Quanto à Igreja, a sua ação jamais faltará, por qualquer modo, e será tanto mais fecundo quanto mais livremente se possa desenvolver. Nós desejamos que compreendam isto sobre aqueles cuja missão é velar pelo bem público. Empreguem neste ponto os ministros do santuário toda a energia da sua alma e generosidade do seu zelo, e guiados pela vossa autoridade e pelo vosso exemplo, veneráveis irmãos, não se cansem de inculcar a todas as classes da sociedade as máximas do Evangelho. Façamos tudo quanto estiver ao nosso alcance para a salvação dos povos, e, sobretudo, alimentem em si e acendam nos outros, nos grandes e nos pequenos, a caridade, Senhora e Rainha de todas as virtudes. Portanto, a salvação desejada deve ser, principalmente, o fruto de uma grande efusão de caridade. Queremos dizer, daquela caridade que compreendia em si todo o Evangelho, e que, sempre pronta a sacrificar-se pelo próximo, é o antídoto mais seguro contra o orgulho e o egoísmo do século. Desta virtude descreveu São Paulo as feições características com as seguintes palavras: a caridade é paciente, é benigna, não cuida do seu interesse, tudo sofre, a tudo se resigna. Como sinal dos favores celestes e penhor da nossa benevolência, a cada um de vós, veneráveis irmãos, ao vosso clero e ao vosso povo, com grande afeto do Senhor, concedemos a bênção apostólica. Dada em Roma, junto de São Pedro, a 15 de maio de 1891, no 14º ano do nosso pontificado, Papa Leão XIII. E essa é a finalização da Carta Rerum Novarum. Parabéns por ter ouvido toda ela, participado aqui dessa leitura na íntegra. Claro que existem algumas partes ali que a tradução deixa um pouco a desejar, devido vindo do latim para o português, mas dá para nós termos uma boa noção, um bom entendimento do que era a situação logo após a Revolução Industrial, o que o Papa observou que era necessário, e podemos muito facilmente aplicarmos isso para o nosso dia a dia, na nossa vida hoje, né, no século XXI, aí, hoje nós estamos no ano do Nosso Senhor de 2025, e caso você tenha ideias, dúvidas, coisas que surgiram a partir dessa leitura que você queira ouvir mais detalhadamente, pode colocar aqui nos comentários e aí eu vou bolando os conteúdos conforme a necessidade. São José Operário, rogai por nós.